Querida, entramos em outubro, antepenúltimo mês deste ano. Espero que todos estejam bem nesta quinta-feira, um tanto chuvosa, mas com uma temperatura amena e agradável. Na continuidade daquilo que conversávamos ontem, o Salmo de hoje, Salmo 109, também pode ser visto nessa perspectiva de uma luta entre o bem e o mal, entre aquilo que é certo e o errado, o lícito e o ilícito. E como nós devemos reagir diante disso. Ontem terminamos falando deste novo olhar que Jesus trouxe. Um ensino acerca de uma contracultura, um espírito de contracultura, capaz de quebrar toda a cadeia do mal gerada pelo ódio e pela violência. Dar a outra face, por exemplo, desconcerta quem te agride. Retribuir o mal com o bem, perdoar a quem ofende, abençoar quem o persegue e difama, e não devolver na mesma moeda. Esses são ensinos que elevam a ética cristã a um outro patamar, desconhecido em toda a história da humanidade. Vemos, por exemplo, Nietzsche, um grande filósofo, dizendo que este ensino de Jesus enfraquecia a humanidade, que gerava seres humanos dóceis demais, fracos, incapazes de produzir uma civilização forte e vitoriosa. Segundo as suas teorias, nós precisaríamos alcançar o Übermensch, traduzido ao alemão, o super-humano, o sobre-humano. Esse seria tão forte e poderoso que se tornaria um ser invencível. Seus ensinos, de Nietzsche, foram em grande parte a fonte que alimentou as teorias de supremacia racial, como a ariana, adotada pelos nazistas. E todos nós sabemos a que resultado isso levou. A pergunta que devemos nos fazer é se Jesus realmente foi um ser humano fraco. Se o seu exemplo de vida foi um exemplo de fraqueza, de alguém que vivia subjugado pelas forças do mal e da violência. Me parece que não. Ele nunca deixou de estar no domínio da situação. Pelo contrário, ele foi um dos seres humanos mais fortes que nós já conhecemos. Nunca deixou de falar e de ser fiel aos seus ensinos. Nunca deixou de confrontar os seus opositores. Nunca deixou de amá-los, abençoá-los, perdoá-los e desejar-lhes o bem. Seu ensino e seu modo de agir eram de tal maneira reconhecidos por todas as pessoas, por todo o povo, que eles diziam que ele ensinava como quem tem autoridade e poder. Todos falavam isso. Nunca se atribuiu autoridade e poder a uma pessoa fraca e pusilânime. Ele era forte, tanto que tudo o que ele foi, ensinou e viveu, permanece até hoje. Ele é reconhecido como aquilo que a humanidade já produziu de melhor com os seus ensinamentos, mesmo por aqueles que não aceitam a sua divindade. É difícil encontrarmos alguém que não reconheça o valor dos seus ensinamentos. Por sua vez, o salmista também retrata dilema semelhante vivido por ele. Ele dizia: sem causa me fazem guerra, retribuem o amor com hostilidade. Eu oro por eles, mas eles me cercam com palavras odiosas. Contra mim desatam lábios maldosos e fraudulentos. Mentiras e mais mentiras. Pagam o bem com o mal, o amor com o ódio. Não é fácil viver e ficar imune a uma situação como essas quando ela nos cerca. Quando pessoas desleais nos prejudicam com as suas atitudes maldosas. Quando isto afeta nosso trabalho, nossa família e a nossa própria honra.
Como ter uma atitude de contracultura quando estamos envolvidos e cercados por tal situação? Como manter a coerência como filhos de Deus? A primeira coisa é segurar a onda, resistir à tentação da retaliação, fugir por todos os meios de exercer a vingança com as próprias mãos. Nessa situação, é melhor buscar o auxílio de Deus e nos entregar completamente em suas mãos, nas mãos daquele que julga retamente. É o que o salmista faz. Ele ora e busca a Deus. Mesmo assim, a seguir, ele descreve sentimentos reais que passam em sua mente, sem hipocrisia. Dos versos 7 ao 20, ele desfila uma série de desejos que ele gostaria de ver Deus aplicando contra esta turma. Por exemplo, que seus dias sejam poucos, que outros tomem o seu trabalho, que seus filhos fiquem órfãos, viúva a sua esposa, suas casas em ruínas, que seus filhos andem errantes como mendigos, que outros tomem o que é deles e que desapareça da terra a sua posteridade, que não haja lembrança da memória do seu nome. São orações fortes, desejos fortes. Não sei como Deus as ouve ou se atenderia tais orações. Apesar de podermos entender que são humanamente compreensíveis, me parece que no espírito daquilo que Jesus ensinou, talvez o salmista mudaria de foco na sua oração. Ele oraria antes para que essas pessoas mudassem de rumo, encontrassem paz em suas vidas, encontrassem uma mudança, uma transformação, uma porta que os conduzisse ao arrependimento e, por fim, à salvação das suas próprias almas. Agindo assim, Jesus pôde, por exemplo, salvar ainda aquele ladrão miserável pendurado ao seu lado na cruz, antes que ele desse o seu último suspiro de vida. Fato é que, sem arrependimento, cedo ou tarde a justiça de Deus encontrará a cada um de nós, a cada ser humano. Como diz a carta aos Gálatas, capítulo 6, verso 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Este é o fluxo natural das coisas. Elas são assim. Como diz o salmista no outro trecho, amou a maldição, ela o apanhe. Não quis a bênção, que se aparte dele. Vestiu-se de maldição como de uma túnica, penetre maldição como água no seu interior, e nos seus ossos como azeite, seja-lhe como a roupa que o cobre. É assim, é só deixar as coisas rolar que é isso que vai acontecer. Não precisa nem interferir, desejar o mal, retribuir na mesma moeda. A natureza se encarrega e ao final Deus fará a sua justiça prevalecer. Só um milagre para mudar e alterar o rumo das coisas. Pois quem semeia para a carne, da carne colhe corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Escolhamos, pois, as boas sementes da paz, da fé, da esperança e do bem, pois só estas geram a verdadeira vida. E não nos cansamos de fazer o bem, como termina dizendo este texto de Gálatas, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Que assim seja. Um forte abraço e até amanhã.